A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Só as Escrituras. No vídeo de hoje, venho tratar de um assunto importante e até polêmico, que é sobre a salvação das crianças. Como o arminianismo clássico vê o ensinamento sobre a salvação das crianças. É claro que nós iremos mostrar pela palavra de Deus, pois a nossa visão ela se baseia dentro da palavra do Senhor. Antes de expressar o nosso pensamento a respeito desse assunto, quero ler aqui uma passagem da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10 e no versículo 13 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor: E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Glória a Deus. Esse texto é um texto clássico com relação a esse assunto. Há os que dizem que nem todas as crianças serão salvas, mas apenas as que são eleitas, e as que não são eleitas vão ser condenadas. Isso é um ensinamento que muitos ensinam nos dias de hoje, e um ensinamento de muito tempo atrás já, um ensinamento antigo esse. Mas como o arminianismo clássico vê esse assunto sobre a salvação das crianças, que creio eu que a visão arminiana é a visão da palavra de Deus, é o que está escrito na palavra de Deus. Então, o arminianismo clássico crê que todas as crianças, antes de chegarem ao despertamento da sua consciência, ou seja, antes que elas tenham a concepção do eu, ou o senso de responsabilidade pessoal, e morrem nessa condição, são salvas. Ou seja, nós cremos, o arminianismo clássico prega e ensina que todas as crianças que morrem antes do despertamento da consciência, ou antes, que ela possa ter a concepção do seu eu ou do seu senso de responsabilidade, serão salvas. Então todas aquelas crianças que morrem nessa condição, segundo a visão do arminianismo clássico e segundo a Bíblia, que nós vemos assim, essas crianças serão salvas. Todavia não serão salvas por seus méritos, não serão salvas por méritos seus, serão salvas pela graça de Deus. A expiação de Cristo, a morte de Cristo na cruz, a sua expiação, alcança todas aquelas crianças que morrem antes da concepção do seu eu, antes do despertamento da sua consciência. Então a expiação de Cristo é a garantia para a salvação dessas crianças, não por mérito delas. Então o arminianismo clássico ensina sim que a todas aquelas crianças que morrem antes da idade do despertamento da sua consciência, ou antes que ela possa ter a concepção do seu eu, o seu senso de responsabilidade, todas que morrem nessa condição serão salvas. Mas há uma questão a ser discutida. Com quantos anos uma criança passa a ter o seu despertamento ou passa a ter concepção do seu eu? É claro, eu aqui nesse vídeo não quero bater o martelo e determinar uma idade X que isso acontece na vida de uma pessoa. Muitos, no decorrer da história, têm colocado uma idade e fixado uma idade para uma pessoa chegar ao despertamento da sua consciência. Os rabinos diziam que uma pessoa chega ao despertamento da sua consciência com 20 anos de idade. Uma idade, vamos dizer assim, muito já avançada. Já os pais da igreja, eles se dividiam. Alguns diziam que a pessoa chegava ao despertamento da sua consciência com menos de 1 ano de idade. Enquanto os rabinos já tinham uma idade muito avançada, alguns pais da igreja já tinham uma idade ainda muito nova, muito nova para determinar que aquela criança já tinha concepção do seu eu. Já outros pais da igreja
diziam que isso acontecia com 7 anos de idade. E já outros diziam com 9 anos e outros diziam com 12 anos de idade, uma pessoa já tinha consciência de si mesmo e já tinha a concepção do seu eu e um senso de responsabilidade. Ou seja, essa pessoa já tinha sido despertada a sua consciência. Mas, creio eu, que nós não podemos bater o martelo com relação a nenhuma dessas idades, pois eu acredito que em algumas pessoas esse despertamento vem mais cedo e em outras mais tarde. Sei de uma coisa, Deus sabe o momento exato em que esse despertamento da consciência, essa concepção do eu de cada pessoa, né, acontece na vida de cada pessoa. Deus sabe no momento exato na vida de cada pessoa que isso acontece. Nós não podemos ser taxativos e bater o martelo e decretar uma idade para que isso aconteça na vida de uma pessoa, como já falei. Isso é relativo, em algumas pessoas vem mais cedo e em outras vem mais tarde. O que nós temos que entender é que aquelas crianças que morrem antes de chegar a essa concepção do seu eu, antes do despertamento da sua consciência, cremos nós que essa criança é salva. Não por seus próprios méritos, como acabamos de falar, mas pela graça de Deus. A morte expiatória de Cristo alcança todos aqueles que morrem antes da concepção do seu eu, ou seja, todas as crianças que morrem antes do despertamento da sua consciência, todas serão salvas. Como falei no começo, alguns ensinam ao contrário e dizem que somente as eleitas, crianças eleitas, serão salvas. Mas vemos nós pela Bíblia que a Bíblia não ensina isso. O texto que nós lemos aqui, Jesus disse: vinde a mim, deixai vir a mim os pequeninos, as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Então, queridos e amados irmãos, essa é a visão arminiana, que todas as crianças que morrem antes do despertamento da sua consciência, antes de ter a concepção do seu eu, ou um senso de responsabilidade pessoal, todas essas que morrem nessa condição são salvas pela graça de Deus. Então assim nós cremos, assim ensinamos e cremos que assim também ensina a palavra de Deus. Então espero que tenha eu tirado alguma dúvida, né, dos irmãos. A proposta desse vídeo realmente, em rápidas palavras, explicar o nosso pensamento a respeito desse ensinamento. E que Deus em Cristo abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo. Só as Escrituras. Amém.